Nós somos netas de Francisco Pereira da Trindade. Meu nome é Célia Nóbrega, eu sou filha de Severino, um dos filhos de Francisco Pereira da Trindade. Essa daqui é Graça Amaral, reside em Natal, filha de Davina, que era outra filha dele. E essa daqui, conhecida como Dalvinha, filha de Iraci, também outra filha dele. Realmente, como ele falou, essa casa é uma casa centenária, por sinal está muito deteriorada, precisando de reforma. Não sei quem vai reformar. E grande. E aqui moraram uma família muito grande, uma família de 11 filhos. E essa casa, ela foi palco de muitas histórias. Inclusive, uma história bem interessante, que foi a história de Valentim Nóbrega. Então, Valentim Nóbrega, ele era filho de Abigail, que era irmã de vovó. E quando ela faleceu, ele ficou sem ter uma pessoa certa para criá-lo. Então, vovó foi quem criou ele aqui, nesta casa, até os 8 anos de idade, enquanto ele ficou na idade escolar. Enquanto ele foi para Parelhas estudar e depois para Recife. Além disso, nós temos uma história bem interessante que há 100 anos atrás, mais ou menos, ou mais, por essas estradas, por esse sítio, passou Antônio Silvino, que era uma pessoa muito temida, mas ao mesmo tempo que era uma pessoa que tinha grandes amizades. Então, ele também chegou a visitar esta casa e até a fazer refeição, não nesta casa, mas em outra casa que vovô morava, ao lado do rio, que depois nós vamos ter a oportunidade de mostrar. Mas Gracinha aqui tem uma história bem interessante dele, curtinha, sobre Antônio Silvino, que vai passar a contar agora. É muito curtinha a história, mas foi o que me contaram, né? Acho que foi minha tia que me contou, Tisaura, que a minha irmã estava aqui, a Ivone, que é a mais velha nessa época. E ela tinha sofrido um acidente, era uma queimadura nas pernas. Então ela não estava andando, estava deitada, acamada, não andava nessa época. Aí foi quando bateram palma e gritaram, disseram que era Antônio Silvino, né, que tinha chegado. Então, foi interessante essa história, porque ela saiu de carreira, que ela não andava, né? Saiu de carreira por trás, com medo, e foi esconder lá atrás no mato. A minha história é bem curtinha. Será que Antônio Silvino era temido? Porque a menina fazia mais de mês que estava acamada, não podia andar. Quando escutou o nome de Antônio Silvino, olha, pega pra que te quero. O medo é um bom remédio, né? O medo é um cura bom... tudo. É verdade. Então isso prova o quanto Antônio Silvino era temido. Né? Nessa época, Célia, não passava carro, não tinha essa estrada, não era só o aqui caminho. era tudo mata. Que era cavalo. Canturico. Essa casa aqui, como eu disse, ela foi palco de muitas histórias. Meu pai, que se chamava Severino Bezerra da Nóbrega, que se vivo fosse, estaria com 91 anos de idade. Ele, quando jovem, foi a Recife trabalhar. E para ele conseguir a maioridade, para ele conseguir trabalhar, ele teve que alterar a data de nascimento dele. Meu pai é de 24, mas o registro dele é de 23. E papai me contava que quando chegava de Recife, então, vovô, muito feliz, muito alegre, vovó Teresa, então eles se reuniam a família, convidavam um cantador de viola para fazer uma festa. Então, essa sala aqui era o palco das festas. Aí o cantador vinha, cantava, e tinha forró, e tinha dança, e tinha tudo. Então, assim, foi uma casa muito alegre, inclusive, aqui nessa sala, vovó Teresa rezava o mês de maio, que ela teve uma neta que mantém a tradição que é a Graça, que na casa dela reza o mês de maio. Então ela rezava o mês de maio ali, botava a mesinha ali, botava o oratório e rezava o mês de maio. Reunia muita gente, porque naquela época morava muita gente, não era deserto como agora. O êxodo rural acabou com tudo, né? A gente vê que o sítio está quase abandonado, a casa abandonada, mas naquela época morava muita gente e mais família. Era mais a família Nóbrega e Trindade que morava por esse sítio.
Então, o que é que eles faziam? Eles rezavam o mês de maio, aquelas flores que eram colocadas nos pés de Nossa Senhora, elas eram juntas, né? E no final, no último dia, no dia 31 de maio, se pegava essas flores, se fazia uma fogueira ali na frente, botava a fogueira no lençol branco, fazia uma fogueira, botava as flores, as rosas já secas, né? Porque, né, do mês de maio todinho, colocavam essas rosas nesse paninho, nesse lençol branco, aí 4 crianças ficavam arrodeando ao redor da fogueira com essas flores, cantando os hinos de Nossa Senhora, e depois essas flores eram jogadas na fogueira, e segundo, né, aquela fumaça era elevada aos céus para interceder por aqueles que estavam rezando o mês de maio, que eu acho essa coisa mais linda. Eu lembro demais, porque minha mãe era uma delas, uma das cantoras, que cantava em latim. Mamãe cantava em latim e eu vinha todas as noites para cá. E salientando também que minha avó era cega. Minha avó era cega, mas era uma pessoa que era uma líder. Eu lembro demais que toda noite, a gente morava ali, vizinho, e papai toda noite vinha, sentava nessa sala que tinha um banco muito grande, sentava aqui, vovó sentava ali e liderava toda a conversa. Então a sala ficava assim de gente, muita gente, contando as histórias do dia, contando as histórias da semana, os acontecidos, né? Então era um momento assim era um tempo de muita alegria, era um tempo de muita união, a família era muito grande e muito unida. E nós vamos passar agora, Hélio, a ver o local da outra casa, aonde Antônio Silvino realmente jantou na casa do meu avô. Então, como eu falei, ali na casa, a segunda casa de vovô, nós estamos aqui exatamente no local da primeira casa que vovô morou, Francisco Pereira da Trindade. Só que essa casa não existe mais, porque vovô construiu aquela e essa daqui foi demolida. Então, quando vovô morava aqui, juntamente com vovó e com os filhos, uma certa noite, era mais ou menos 6 horas, papai me contou, como eu já falei, se papai vivo estava com 91 anos, então ele me contou que era mais ou menos 6 horas da noite, chegou Antônio Silvino e o seu bando. Aí pediu a vovô Tisco para fazer uma janta para ele. E vovô sempre foi uma pessoa muito agradável, disse, pois não, faço. Aí mandou vovó Tereza fazer. Então vovó Tereza foi fazer esse jantar para o bando deles. Enquanto vovó fazia, eles ficaram na sala conversando. Mas vovô. De repente, chega uma cachorra com um pedaço de queijo na boca. Que naquela época tinha muito leite, se fazia queijo, muita coalhada. Então a cachorra chegou com um pedaço de queijo na boca. Aí na hora que Antônio Silvino viu, disse, o senhor quer que eu mate a cachorra? Aí foi, vovô disse, não precisa matar não, tem mais queijo ali para vocês. Aí tudo bem, ele não matou a cachorra, continuaram conversando. Jantaram, todo mundo jantou. Aí no final da janta, vovô disse, vocês querem dormir? Se vocês quiserem dormir, eu ajeito dormida para vocês. Aí foi Antônio Silvino e disse, não, nós não vamos dormir aqui, porque pode ser que caia uma telha na nossa cabeça. Só que eu acho que ele usou uma metáfora, porque essa telha significava o quê? Os policiais, que eles tinham ódio. Era a polícia, eles tinham muito medo da polícia, eles fugiam da polícia, a quem eles chamavam de macaco. Aí agradeceram o jantar e saíram. E geralmente os caminhos deles eram o rio. Como a casa de vovô era aqui perto do rio, então eles passaram. Além disso, a gente conversando ontem, o nosso primo Agostinho falou que muitas e muitas vezes, não foi só uma vez não, foram muitas vezes, Antônio Silvino veio e se hospedou ali na casa do irmão de vovô, Virgílio, que morava numa casa que também está demolida, depois ele vai mostrar, abrir um ângulo aí para mostrar. Eles passavam a noite lá jogando sueca, mas Virgílio mandava guardar as armas, passava a noite jogando sueca e antes do amanhecer do dia eles saíam. E assim a gente mostra que por esses sertões realmente eles andavam. Só que naquela época não era assim, né? Era tudo mata fechada, não tinha estrada, tinha apenas pequenos caminhos e o caminho que eles mais usavam era o rio.
para se ausentar das pessoas, né? Para fugir da polícia.